Será que existem segredos, estratégias comerciais escondidas aí nos grandes escritórios de advocacia que fazem com que eles continuem grandes? Nesse corte do episódio 105 do DreamMindCast, a gente compartilha não só estratégias que foram validadas por grandes escritórios, mas também que são usadas até hoje. Acompanhe então esses segredos e essas estratégias reveladas no vídeo. Vamos passar para a segunda parte aqui, que a gente vai falar de captação de grandes empresas daí, tá? A gente vai tentar entender um pouquinho aqui desse cenário, né? Pegar um pouco da expertise que a gente tem, somada a vários feedbacks que a gente recebe de grandes empresas. Ontem mesmo, depois eu conto detalhes ali, né? Fiz uma call aqui com um grande escritório de advocacia. Eu não vou contar o nome por uma questão, né, ética aqui e tal, mas que ele deu vários insights pra gente, contou como ele trabalharia aquela lista e eu vou trazer aqui e vou compartilhar com você, tá? Então, a primeira coisa que é importante saber, né? Tipo, a grande empresa... Não é nenhuma novidade saber que o cara está enfrentando um processo, certo? Pô, se não é novidade, então a informação muda um pouquinho. A gente vai entrar no tribunal, então você escolhe o tribunal, tá? Simplificando aqui, imaginando como você, advogado, eu quero atacar as grandes empresas e quero ajuda da Trimind. Então, você escolhe o tribunal. Ah, você quer o TJ, você quer o TRT? Legal, né? Qual a diferença básica, né? Então, se eu vou para o TRT, eu vou atacar e vou atuar frente ao reclamado, vou ajudar as empresas, né? Frente aos reclamantes. E se eu vou para o TJ, é full service. Você não consegue fazer uma segmentação tão específica. Então, se você é um advogado mais full service, é legal. Dá para segmentar? Dá. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas é um pouco mais complicado, tá? Segundo, escolhe estado, né? Então, mas Guilherme, dá para pegar só da minha região aqui, sei lá, Santo André, em São Paulo? Não dá. Entendeu? O parâmetro é um pouco mais difícil, né? E custaria muito caro para você, que daí você teria que ficar monitorando só a sua... Né? Então você vai acabar pegando o estado quase como um todo, e aí dentro daquilo você vai filtrar as empresas que tiverem na sua região, enfim, tem formas de fazer isso também, certo? E o segundo é o parâmetro. Então quais são os parâmetros principais quando a gente fala para grandes escritórios, tá? Que eles nos pedem aqui? A empresa, o segmento da empresa, para ficar óbvio, né? E o volume de processo, tá? E aí vem um ponto importante aqui, que é legal, né? Que começa a ficar interessante. Quando você tem esse monitoramento, se você está fazendo esse monitoramento mensalmente, você começa a ter uma análise, um BI, se aquilo está aumentando, se aquilo está reduzindo. Então imagine assim, um raio de 6 meses, você pega ela do primeiro ao sexto mês, dá até para comparar com períodos anteriores, e você começa a olhar essa variação, você pode até trazer, né, para o cliente, né, falar, cara, eu estou vendo aqui que do mês passado para esse teve um aumento considerável aí, né, nessas causas trabalhistas XYZ, ou nessas discussões aqui de contratos bancários. Então você tem situações que você pode usar a teu favor numa negociação. Ou até identificar épocas sazonais, por exemplo, né? Exatamente. Como você consegue ver de antes também. Então, sei lá, todo dezembro a sua empresa tem um aumento de processos trabalhistas, ou sei lá, todo janeiro. Aí você vai estudar, você tem mais contratos temporários, então tem mais gente entrando e acontece alguma coisa ali. Então você consegue fazer essas análises também. Mas acho que isso que importa o segmento, né? Por exemplo, tava ouvindo um podcast da galera lá da Latam. Ele falou assim, cara, final de ano é onde tem a maior movimentação de voos domésticos. Mas é onde tem a maior chance de dar uma porcaria ali e tomar muito processo sendo reivindicado ali, reembolso, alguma coisa nesse sentido. Então, se você já sabe que uma companhia aérea, segmento, ela tem muito processo de consumidor, vamos dizer assim, de dezembro até um período ali no máximo de janeiro, final de janeiro, fevereiro, cara, é o momento de você ficar atento para esse tipo de movimento de mercado. Então, por exemplo, construtoras, a mesma coisa. Eu não sei se tem uma sazonalidade em cima disso, mas provavelmente deve ter um momento melhor para compra de mercado, né? Tá mais aquecido os terrenos. E aí é onde você, de novo, vê essa possibilidade, né? Bem legal. Cara, assim, então, além da periodicidade, né, ser mensal, então você tá na prática, né? A gente só tá trazendo aquilo que tá dentro do TJ, dentro dos tribunais e dizendo para você, Latam, né, mês passado, primeiro trimestre, ela teve 3 mil processos. Olha, agora em abril, que interessante, teve 300 novos aqui, então na média era 1.000, agora está com 300. E esses 300 aqui, 50% aumentou a questão, sei lá, trabalhista, questão overbooking aqui, né, que acontece bastante, perda de bagagem. Então você começa a identificar padrões dentro daquela empresa para você montar, enfim, para você ter um BI, né, um pouco mais apurado. E aí, acho que vem o ponto mais importante. Legal, entendi, as empresas grandes não é novidade para nenhum escritório, né, que elas têm sempre um monte de briga, um monte de processo, o país da judicialização que a gente vive. Como é que a gente faz para entrar em contato? Como é que a gente utiliza essas informações para dar aquela stalkeada, né? Para saber mais do que ela mesma, às vezes, né? Assim, cara, olha o bicho pegando aqui, olha esse crescimento aqui. Às vezes o do jurídico não chegou a calcular aquilo ainda, nem sempre as empresas são tão organizadas como a gente acha que elas são, certo? Bom,
Até vou abrir um parênteses rápido aqui para você que caiu de gaiata direto nessa parte do vídeo aqui. A gente disponibiliza esses relatórios aqui para quem é ouvinte, para quem acompanha nos nossos canais de graça, tá? Então você vai pegar um relatório óbvio do mês anterior em troca principalmente do teu feedback. Então pede um relatório em qualquer canal nosso aí que o pessoal vai disponibilizar para você, tá? Para que você possa fazer uso disso e depois nos dar o feedback, dizer se isso faz sentido para você. Legal? Fechando parênteses, então como é que ele utiliza? Tá? Peguei o relatório aqui, Guilherme, adorei. E quero, sei lá, atender uma grande empresa essa daqui que está aqui. Então eu separei algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com vocês e vocês me digam se faz sentido e vão contribuindo aqui, tá? Primeira coisa, iniciar uma ponte de relacionamento, né, com os tomadores de decisão. Puta, cara, novamente, feijão com arroz, né? Então vou pesquisar quem são os players, adiciono nas redes sociais, começo a ser visto por eles, né? Manda uma mensagenzinha, sabe? Pô, obrigado aqui, pô, que legal, parabéns aí pelo trabalho, pela área que vocês atuam, imagina quanta dificuldade, quantos obstáculos vocês têm. Então, basicamente se conectando, né? Tentando gerar um pouquinho de proximidade com eles. Então, feijão com arroz, um pouco do que a gente falou no primeiro bloco, redes sociais em geral, para ser visto. Tá? Isso ajuda, né? Isso é bem importante, essa parte de você ser visto. Basicão, né? Porque assim, você se conecta, mas se você não tem um perfil ativo, por exemplo, me conectei com algum cliente ali, mas eu quase não publico no LinkedIn. O que vai adiantar eu me conectar com ele se ele não vai me ver? Entendeu? Então, você produzir conteúdos, estar frequente ali, também vai ser importante para você começar a ser lembrado. Porque Legal. senão não adianta nada você só ter uma conexão ali. Vai ser só mais um naqueles vários seguidores que essa pessoa tem. Porque geralmente, se é um decisor, é uma pessoa influente. Então, ela vai ter vários seguidores nas redes, principalmente no LinkedIn. Bem legal. E aí você tem que fazer alguma coisa para você aparecer. Então publica com mais frequência, começa a abordar justamente problemas que esse tipo de perfil pode enfrentar dentro da empresa, problemas que estejam relacionados ao processo, que eles mais pegam, sabe? Começar a falar de coisas assim, para que você seja visto e lembrado também, porque senão não vai adiantar nada você só se conectar uma vez e achar que já está criando um relacionamento. Se você é um advogado empresarial, trabalhista ou tem interesse nessa área em São Paulo, olha que bacana essa informação. Nos últimos 2 meses, aproximadamente 25 mil novos processos foram judicializados no Tribunal do Trabalho. Desses 25 mil, 9 mil, aproximadamente, representando 37%, tem uma relação direta com hora extra. E o último nessa fila para representar os 80% das novas causas judicializadas é o assédio moral com 0,31%. E o que isso quer dizer? Qual é o trabalho que nós fazemos aqui? Nós acompanhamos os novos processos que estão sendo judicializados e cruzamos com a forma como o seu público-alvo está procurando, para enxergar no final dessas contas o que a gente chama de probabilidade de negócio. Então, por exemplo, hora extra nós temos 115 mil pesquisas média nesse período contra 9 mil processos. O que isso indica? Que nós temos 7,8% de probabilidade de fechar um negócio. A cada 100 pessoas que procuraram um advogado para falar sobre hora extra, 7 fecharam negócio. Isso é probabilidade. Isso é te dar uma informação quente que facilite o trabalho comercial, marketing, estratégico do seu escritório. Se isso interessa para você, se esses dados, não só do trabalhista, mas de outras áreas do direito que nós temos mapeados aqui, são interessantes para você tomar decisão, por gentileza, clica aqui em Saiba Mais ou fala com a nossa equipe pelo WhatsApp que eles vão te fornecer um relatório gratuito para você conhecer, para você experimentar essas informações e tomar melhores decisões estratégicas, mais assertivas, gerar mais negócios para o seu escritório. Daqui a pouco a gente vai comentar como a gente pode, de repente, por coincidência, começar a aparecer para aquelas pessoas que você conectou, né? Com um assunto que super interessa para elas. Olha a coincidência aqui, né? Para ficar fácil. Mas o segundo ponto, olha que legal. Então você utiliza os dados, né? Para tornar a proposta comercial muito mais assertiva. Foi engraçado porque esse escritório que eu conversei ontem, escritório grande, isso por mais que pareça óbvio, né? Ele comentou, ele reforçou, eu falei, cara, que legal, né? O posicionamento. Ele fala assim, cara, eu vou utilizar essas informações basicamente para o seguinte: quando a gente entra hoje para fazer uma reunião com o cliente, escritórios muito grandes, eles vão apresentar, olha, o número de sedes que eles têm, né, a quantidade de advogados, as especializações, os prêmios, os reconhecimentos. Isso é uma forma de apresentar e chegar na empresa. A outra forma é não mostro nada sobre mim, foco em você. Falo, cara, aproveitando que a gente está aqui conversando, fiz um mapa aqui dos processos. E, inclusive, me chamou bastante atenção, fiquei bem preocupado, porque eu vi uma variação agora nos últimos meses. E eu queria entender como é que vocês estão tratando isso, porque eu tenho algumas sugestões, algumas orientações para dar para vocês, para primeiro, de maneira reativa aqui a gente ajudar, e segundo, de maneira preventiva. Né? Então, vamos atacar a causa, a raiz do problema. Então, já vi, inclusive, alguns processos aqui semelhantes a esse, fiz uma análise aqui, uma probabilidade de ganho, de êxito nessas causas, né? Para a gente já poder calcular o tamanho do buraco que nós temos aqui pela frente. Aí já muda completamente, né? Opa, peraí, o cara tá falando do meu negócio. Às vezes vai pegar um monte de cara desprevenido,
que nem o jurídico, né? Falou daquela forma para ele, ou o outro escritório ali, daí o bicho pegou, né? Tipo, puto, o escritório não antecipou. E aí eu vou abrir um parênteses. É uma falha bastante comum, porque os escritórios, infelizmente, eles estão sempre correndo e tal. Não tem essa previsibilidade, entregar um relatório tão bacaninha, né? Dizer, cara, você tá com esse risco aqui, tá com esse outro aqui. Para isso, né, foram criados os setores ali de compliance, análise de risco, que vai antecipando essas coisas, certo? Então, dependendo do escritório, acaba falhando um pouquinho nisso aqui, fica muito mais reativo, né? Só atende o cliente quando precisa. Então, aqui vou abrir um parênteses. Óbvio que a gente está falando de grandes empresas, então acho muito difícil, né, que uma TAM, por exemplo, tem apenas um escritório, ela tem vários escritórios sendo atendidos. Então, se você estar lá como um grande escritório, você sabe se posicionar, o risco frente ao OAB, num caso como esse, é mínimo, acho que não existe. É mais uma questão do quanto você consegue agregar valor para realmente tirar um outro escritório ou ser mais um escritório atendendo uma causa específica, né? Sim. Legal. Aí você tem o terceiro ponto, você quer falar alguma coisa? Não? Cara, não, mas eu acho que, tipo assim, tem uma parada interessante que você poderia trazer numa conversa como essa, que não é só o número da empresa, né, mas também trazer o concorrente, porque é onde também pega, por exemplo, olha, cara, você tem tantos mil processos, mas o teu concorrente aqui, cara, o cara tá com menos, com mais, com alguma coisa nesse sentido. Então, um comparativo, você poderia se destacar justamente dessa forma, porque o cara, por exemplo, comum, linhas aéreas, a Gol tem, lá, 70 mil processos. Você tem 75 mil e o outro não sei aonde tem 80 mil. Mas eu tenho aqui uma estratégia que se a gente fizesse, eu fiz o mapeamento, fiz aqui a parada, cara, a gente conseguiria reduzir para 50 mil processos. Então seria a empresa que é menos processada, vista pelo público como uma empresa mais benquista, que não toma tanto processo, que não dá tanto problema. Bem legal. E a terceira aqui que eu recomendei, que eu tô colocando aqui, que eu acho interessante, assim, você utiliza as informações dessas grandes empresas, certo? Para prevenir sua própria base de clientes. Então, a gente gravou alguns vídeos aqui que são super legais, que a gente fala de cross-selling, upselling, né? Que é uma das dificuldades dos grandes escritórios, nas grandes empresas, que o grande escritório atende lá, sei lá, o trabalhista, tem só o tributário. E ele tem pessoas especializadas nas outras áreas, mas não atende. E ele quer aumentar o contrato dele, né? Fazer o cross-selling ali na advocacia, tá? Então, usar essas informações desses grandes players, estudar um pouquinho aquelas causas e levar para dentro do seu cliente, vamos supor aqui, né? Que você atende lá a questão tributária, mas está de olho em atender o trabalhista. Aí você está vendo lá uma grande empresa que atua no mesmo ramo, um ramo muito próximo, uma variação do número de processo interessante. Aí você entra nas causas e estuda um pouquinho. Puxa, caramba, cara, isso aqui está acontecendo mesmo. E tem semelhança com a atividade do meu cliente. Então, faço um laudozinho do outro player, né? Entrego ao meu cliente. Cara, tô preocupado aqui porque eu tenho visto uma crescente nesse tipo aqui de demanda. Sei que vocês também enfrentam essa dificuldade internamente, tá? E eu tenho um plano aqui, eu tenho uma ideia de como a gente pode tentar evitar que isso aconteça. Preventivo, consultivo. Né? Então você usa um outro problema do outro para vender o seu peixe. Tá? Sim. Não tem nada de errado nisso, na verdade, quando a intenção é legítima, é boa, não tem problema. Né? Você está usando o outro para fortalecer o seu próprio cliente e aí, isso, enfim, ajuda, o cliente não vai olhar para isso com maus olhos. Né? Então acho que é uma estratégia legal. Nessa mesma linha, você pode pegar o quê? Né? Seria a quarta sugestão. Você transforma, por exemplo, a situação processual aqui, né, desses grandes players, em uma espécie de uma cartilha em que você pode ativamente, assim, sabe, mapear outras empresas que têm chance de passar pela mesma situação, que não são seus clientes. Então, vamos imaginar aqui o seguinte, de maneira bastante prática, tá? Você pega lá tudo que está acontecendo com aquela empresa, faz uma investigação. Bacana, tem essa variação aqui dentro desse segmento. Transforma aquilo em uma cartilha, transforma aquilo em um conteúdo, que seja um conteúdo realmente relevante, com orientações práticas. Olha, esses problemas acontecem geralmente por causa disso e daquilo. Se a sua empresa se identifica, né, se você sente que isso aqui não está maduro a ponto de você estar tranquilo, sabendo que se você não vai passar por isso, fica esperto com isso e siga essas orientações, como se fosse um remedinho. Né? Então você está criando uma cartilhazinha. O que você pode fazer com isso? Obviamente, entregar esse material e agir de maneira persuasiva, né, no bom sentido. Falando, olha, eu sei que você é uma empresa de um segmento parecido, eu sei que você tem provavelmente esse problema também na sua casa, aí, na sua empresa, está aqui orientações daquilo que você pode fazer caso isso aconteça, tá? Antecipando aqui uma situação para esses players. Faz sentido isso ou não? Sim. É legal, né? Sim. Então, ao invés de vender para a própria base, prevenir a própria base, também pode depois disso utilizar isso para uma outra empresa de fora. Exatamente. E a quinta aqui, entre várias, que eu acho que cabem, seria basicamente, né? Então você pega esse mesmo conteúdo, explica, né? Deixa muito claro o que pode ser feito a partir dessa situação. Aí você faz o quê? Grava um vídeo, produz um artigo. Você pode, por exemplo, abrindo um parênteses aqui, você contrata uma assessoria de imprensa e transforma isso em uma publicação como se fosse um alerta,
Você cria a própria, vou colocar a repercussão daquilo, entendeu? Exemplo aqui, né? Você pega lá, compara os primeiros 4 meses de empresa do setor aéreo. Aí você fala assim, tipo, aí de repente você contrata uma assessoria de imprensa e ela faz a sugestão lá para jornais. Eu já vi algumas vezes isso, sabe? Advogados alertam para alta, né, nas causas trabalhistas, sabe? Excelente. Para o burnout sei lá, como é que chama as atendentes de avião? Esqueci das aeromoças. Tô viajando aqui na maionese, mas pra você pensar. Porque vão surgir vários insights, porque você tá olhando o dado. Falando, caramba, cara, isso aqui tá acontecendo. E ninguém falou sobre isso. E você ganha aquela chancela. Você pegou um assunto e tornou ele um assunto interessante. Deu uma roupagem para ele e colocou em um jornal. Já vi várias vezes, inclusive, advogados gravaram um podcast com a gente aqui falando sobre isso. Você cria meio que um alerta ali, né? Sim. E aí, olha a coincidência. Aí você pega aquele mesmo conteúdo e vai lá no seu LinkedIn, vai no seu blog, e aquelas pessoas que você inicialmente mapeou, você está ali trazendo aquele conteúdo que em tese, certo? Que em tese, por coincidência, eles encaixam com situações, com as demandas que eles têm, que eles estão vivenciando na própria empresa. Então, ao meu ver, essa daqui eu acho que é a mais romântica, né? Que você pode gravar um vídeo, botar no YouTube, e você se promove pegando a partir de umas situações que estão acontecendo e que, de certa forma, você está servindo como alerta para os demais. Faz sentido isso ou não? Cara, pega muito um gancho com aquela galera do mercado financeiro, né? Que faz assim, tipo, o cara fica estudando o mercado e ele fala assim, cara, olha só, vai ter isso aqui, essa queda, quem entrar nesse momento vai ganhar muito dinheiro. Aí, tanto na época que quem ganhou muito dinheiro com o Bitcoin lá, por exemplo, hoje o cara fala, eu falei, velho, tava lá. Então é meio que reforça uma autoridade depois, né, inclusive. Cara, como tem oportunidade nisso no direito? Sim. Como a gente não vê isso, né? Com tanto advogado, a gente vê muito, muito, muito pouco. E claro, né, que a gente está falando aqui parece simples. É simples falar, mas é difícil fazer. Gasta tempo. Né? Quanto tempo o cara gastaria fazendo isso? No mínimo 1 semana. Mas quanto ele poderia colher com isso? Exatamente. Faz bastante, né? Eu sei que a gente comentou de até não falar muito de estratégia de marketing jurídico, mas pensando nisso, eu penso muito em fazer... transformar esse vídeo dessa análise em um anúncio para remarketing. Com certeza. Sabe? Para impactar as pessoas que já têm acessado o teu site com frequência, acessado suas redes sociais, ou até pegar a tua base de clientes ou base de pessoas que você gostaria de prospectar, subir elas lá nas redes, criar um público e mandar para essas pessoas. Claro. Então, também poderia ser uma boa estratégia até para você impactar mais pessoas, porque o orgânico ele tem um certo limite ali de alcance, né? E faz sentido, assim. O remarketing já até não, né? Não trouxe, mas assim, é bacana o teu ponto, porque assim, Ju, vamos pegar, né? O que geralmente dá vamos colocar aquela bruxada no advogado quando ele passa por tudo isso aqui? Poucas pessoas verem aquilo que ele produziu. Né? E o orgânico tem esse problema, você vai ter que aparecer para muita gente. Isso eu até botei viralizar... assessoria de imprensa aqui, sabe? Só que quando eu botei assessoria de imprensa, por que eu coloquei, né, considerando gratuito? Porque, cara, assim, não é difícil você achar, ainda mais agora, né, nos momentos que a gente vive, achar, por exemplo, o jornalista que fala, sei lá, na Gazeta do Povo e que aborda aquele tipo de assunto. E aí você está fazendo uma sugestão de pauta, que é a mesma coisa que o assessor de imprensa faz. Entendeu? Você não tem dinheiro. E aí você, fez um puta de um conteúdo e acha que aquilo deveria ser publicado, entra em contato com eles. Esses caras caçam pauta o tempo todo. Sim. Então, com a Gazeta do Povo, sei lá, com o jornal, né, Folha de São Paulo, com um monte de veículos da tua cidade, um monte de situações assim. Então, em tese, você está fomentando a viralização daquilo. O que acontece muito é o cara fazer um puta de um conteúdo, aí ele publica e dá aquela flopada, né? Famoso flopada, assim, tipo, daí apareceu a mãe vai lá e comenta, nossa, filho, realmente, muito importante isso que você trouxe, né? Daí a tia fala, ai, meu sobrinho é lindo. Entendeu? E aí, velho, você não vai... Aí o que acontece? Você vai desistir, né? Fala, não, cara, não adianta, essa estratégia aqui não funciona. Tem que aparecer para muita gente. Então encaixa com o que a Ju falou. Ah, não, mas o meu caso, entendi, Guilherme, gostei. Mas eu quero fazer para aparecer para mais gente, certo? Porque eu quero fazer com que isso me dê retorno logo para eu continuar fazendo. Aí sim, você paga no Instagram lá, pro tio Zuc e fala, olha, aparecer para tantas empresas aqui nessa região. E aí ele vai te cobrar uma graninha e você vai aparecer em tese. Você tá levando isso para mais gente, sabe? Publicidade ativa, né? Que a OAB regularizou não faz muito tempo e que permite você, claro, porque você está entregando uma informação relevante para um público que está carente dela, certo? Bom, acho que eu tenho um último recado aqui da minha parte, que seria assim, né? Ressaltar o mais importante, eu acho que por trás de tudo isso que a gente falou, é você vou colocar aqui, dormindo de cabeça tranquila, assim, consciência tranquila, né? Que está legítimo, né? Está legitimado no sentido de você estar fazendo uma entrega de um conteúdo legal. Sabe? Isso para mim é o mais importante, porque a OAB, o Código de Ética, enfim, outras diversas instituições que também têm, né? E também, por exemplo, no direito médico acontece isso, na contabilidade, né? No Conselho da Contabilidade também acontece isso. Em todas elas,
eles não deixam claro, assim, às vezes estão tipo, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O que eles pedem sempre é que você tem que ser legítimo, tem que ser profundo, Sim. tem que ter, sabe, tem que ter uma informação relevante. E isso nunca vai morrer. E também tem o seguinte, né, cara, é muita besteira você pensar que, não, fui lá e mandei um e-mail, adorei o que você falou, mas peguei a lista e desossei. Mandei e-mail para todos eles e que se dane. Não vai vender para ninguém, entendeu? Tipo, ninguém vai comprar porque você simplesmente apareceu dizendo sobre um processo. Pode ser que você leve sorte daquilo, mas é ruim, é chato, entendeu? A gente não gosta, Sim. né, de comprar de alguém que não agrega um pouquinho. Aí a gente acaba esquecendo. Acho até que às vezes a gente é um pouco hipócrita nesse caso, sabe? De falar, não, puta, vendedor chato, hein, cara? Ó, o cara fica me adicionando aqui no LinkedIn, me mandando mensagem. Mas a hora que é pra eu vender, eu faço a mesma merda. Porra, então não vai, então não reclame também, não seja hipócrita, né? Não Sim. fica reclamando e fazendo a mesma cagada. Então acho que o que fundamenta qualquer tipo de estratégia que a gente está trazendo aqui, te dá segurança para evitar uma represália da UP, colegas da advocacia também, que é uma das coisas que os advogados mais... A gente percebe assim, quando eles, eu quero fazer isso aqui, mas tem um medo do que os outros advogados vão pensar. Você estar bem fundamentado. Ninguém vai encher o saco se você tiver realmente sustentado aquilo a ponto de falar assim, caramba, cara, que leitura legal, que informação valiosa. O que vai rolar é uma dorzinha de cotovelo, nada mais, né? Exatamente. Certo? E aí, tirou algum insight valioso desse corte? Se você gostou do conteúdo, não esquece, clique em curtir, compartilha com alguém que com certeza também pode se beneficiar muito desse conteúdo e a gente se vê no próximo episódio.